Olá! Hoje a gente mergulha nos trechos fascinantes que recebemos de O Amor nos Tempos do Cólera. Do Garcia Marques, né? Isso mesmo. Uma obra e tanto. Vamos dar uma olhada juntos no que essas passagens mostram sobre amor, claro, mas também envelhecimento, memória. E as pressões sociais, né? Tudo naquela cidade caribenha que é tão vibrante e ao mesmo tempo decadente. Exato. A ideia é fuçar nessas narrativas e ver que pérolas a gente encontra escondidas ali. Com certeza. É impressionante como o Marques tece essa complexidade das relações, sabe? Ao longo de tanto tempo. Sim, tem paixão de jovem. Casamentos longos, amores secretos e sempre a sombra do tempo, da doença, da morte pairando. Bom, vamos começar então com o doutor Juvenal Urbino, já com 81 anos. Ah, o doutor. Uma figura central, né? Sim, e ele tá ali lutando contra o corpo que falha, a audição diminuindo, precisa de bengala, mas assim, se recusa a parar. É interessante, ele não quer ceder à velhice. E tem aquela coisa das anotações para a memória, né? Ele anota para não esquecer, mas aí esquece porque anotou. Pois é um detalhe ótimo. E ele percebe até o cheiro da velhice que ele chama de um estado indecente. Que coisa! Essa resistência toda. O que ela diz sobre ele, na verdade? Olha, para mim revela um contraste muito forte. De um lado, a fachada, né? O médico famoso, símbolo de progresso. E do outro? Do outro, a vulnerabilidade privada, a dependência da esposa, da Fermina Daza, que está crescendo. Até para se vestir, né? É verdade. Isso levanta aquela questão. Depois de 50 anos juntos, é amor profundo mesmo ou, sei lá, um costume, uma comodidade? Uma interdependência, talvez, e tem aquela reflexão dele sobre perder o sentido da justiça na velhice. Isso é pesado, sabe? Quase uma aceitação meio triste do fim. Falando em relações, que variedade que a gente tem aqui, né? Saindo do Urbino, Sim, tem muita coisa. tem o caso do Jeremiah do Saint Amour, aquele amor secreto que só descobrem depois que ele se mata. Nossa, esse caso é bem particular. Uma relação super devota, mas totalmente escondida, e por escolha dele, mesmo os dois sendo livres. Por que será, né? Porque viver na sombra, assim, É um mistério do livro. Talvez, sei lá, uma rejeição total das regras sociais, ou ele achava mais intenso justamente por ser secreto. pode ser. O que fica claro é que o amor pode ter umas formas bem fora do padrão, né? Buscando uma lógica própria, mesmo que seja uma lógica meio sombria. Mostra que existe amor à margem. E aí, do segredo total, a gente vai pro extremo oposto. O casamento do Urbino e da Firmina. Público, durou décadas. Com aquela dependência que a gente falou. Isso, mas também com os conflitos bem sérios. Aquela briga pelo sabonete no banheiro, que quase acabou com tudo. É incrível. É incrível mesmo. E essa briga por uma coisinha boba, o sabonete, é fascinante, porque, tipo assim, ela revela como coisinhas pequenas, ressentimentos acumulados por anos. Vão minando, né? Exato. Podem corroer um casamento longo, às vezes mais que um grande drama. Mostra que tem que negociar todo dia num amor que dura. É uma construção diária. Exatamente. Mas, ainda assim, eles chegam num ponto de cumplicidade que é quase telepatia, sabe? E encontram, como diz o texto, talvez o melhor amor já na velhice. Depois de passar por tanta coisa, na outra margem. Precisaram reconstruir o laço, né? Várias Eita. vezes. Mas, bom, saindo dessas dinâmicas mais estabelecidas, digamos assim, vamos para o epicentro romântico da história, a saga que define o livro, Ah, sim. Florentino Ariza e Fermina Daza. aquele amor de juventude, quase uma febre, as cartas trocadas escondido. Nossa, e ele comendo rosas quando lia as cartas dela, que imagem. Muita intensidade. E a proposta de casamento que dependia dela não ter que comer berinjela. Mostra tanto a paixão quanto o jeito peculiar dele, né? Demais. E um amor que enfrenta barreiras enormes, né? O pai dela, o Lorenzo Daza, furioso, ameaçando o Florentino com arma. Terrível. A separação forçada, com aquela viagem longa que o pai impõe a ela. Mas a devoção do Florentino é quase sobre-humana. Ele não desiste nunca. Não,
Ele segue ela pelas linhas de telégrafo com a ajuda dos amigos telegrafistas. Fantasia achar tesouros no fundo do mar para ela. É uma espera calculada, 51 anos, 9 meses e 4 dias. É muito tempo. Uma vida. E aí, logo depois que o Urbino morre, ele vai lá e solta. Esperei por esta oportunidade por mais de meio século. É de cair o queixo, a audácia, a persistência. E a Fermina, como ela reage? Primeiro com raiva, né? Chama ele de sombra, alguém que não é real. Imagino. Depois de tanto tempo, mas aí a relação deles renasce na velhice. Com hesitação, parece um namoro de adolescente, só que bem mais tarde. E aquela viagem final de navio pelo rio, eles se isolam do mundo ali, né? Isso, e redescobrem uma intimidade diferente, meio frágil, no meio daquela decadência toda ao redor. É um recomeço depois de uma vida inteira separados, praticamente. E a gente não pode esquecer que tudo isso acontece num cenário que é quase um personagem também, né? A cidade. Fundamental. A cidade portuária, com aquele passado glorioso, mas agora em ruínas. O calor, os mosquitos, aquele cheiro de morte misturado com vida, das amêndoas amargas lá no começo. Exato. E as hierarquias sociais muito fortes, muito presentes. Muito a posição do Urbino, as tentativas do pai da Fermina de subir na vida, o status inicial do Florentino. Com certeza. A pressão social ali não é só um fundo, ela molda mesmo as escolhas das pessoas. O segredo do Jeremiah, a briga contra o namoro do Florentino e da Fermina. A própria posição quase intocável do Urbino. Sim, contrastando com as ambições do Lorenzo Daza. Reputação, honra, o que os outros pensam, tudo isso tem um peso enorme naquele lugar. Um lugar vibrante e opressor ao mesmo tempo. Uau! Essas passagens realmente pintam um quadro muito complexo, né? E inesquecível, do amor em tantas formas, atravessando o tempo, a doença, as convenções, a própria morte. Detalhes que ficam na cabeça. O cheiro das amêndoas, a Fermina sentindo o cheiro de outra mulher na roupa do marido. Ficam mesmo. E fica a reflexão, né? Como é que um amor que dura mais de 50 anos, quase uma obsessão silenciosa como a do Florentino, como isso desafia o que a gente pensa sobre compromisso, sobre memória, ainda mais quando a gente compara com a realidade do casamento do Urbino e da Fermina. É verdade. Ou então, pegando a ideia do próprio Urbino, o que significa essa necessidade de reconstruir o casamento todo dia? O que isso diz sobre a natureza dos laços que duram, sabe? Em contraste com aquele ideal romântico da paixão que nunca muda. Questões profundas mesmo que essa análise deixa pra gente pensar. Foi uma exploração muito rica. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Terminamos por aqui.